Aleluia. Pode acender, por favor. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Aleluia. Mais uma noite abençoada. O Senhor preparou para falar comigo e contigo. Amém? Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos ver até o verso de número 12, que diz assim: Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Veja como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. A tua palavra, ela é eficaz, Senhor. É mais cortante que uma espada de dois gumes, Senhor. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, fala através da tua palavra. Ministra, Senhor, os nossos corações, Senhor. Nós precisamos do alimento que é a tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então ministra os nossos corações nessa noite, Pai. Nós oramos assim e já te agradecemos e te aplaudimos pela tua palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.
para a gente nesse tempo, estudando a carta de Tiago, onde já foi falado domingo passado sobre sabedoria nas provações, e hoje a gente vem dando sequência com Tiago capítulo 3, falando de vencermos pelo poder da palavra. Eu tenho orado ao Senhor e Deus tem falado muito comigo nesse tempo. Eu creio que é um tempo novo de Deus para nossas vidas. É um tempo onde o Senhor Ele está nos conduzindo a uma maturidade e o Senhor tem nos chamado a buscar Deus em sabedoria. E esse texto aqui é um texto muito poderoso e eu quero tirar algumas aplicações dele aqui para a gente nessa noite. Quando eu vejo e estudando, Paulo me levou lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, que Paulo ele vem dizendo, ele fala que ele não pôde falar aos coríntios como ele desejaria falar. Ele diz que ele teve que permanecer alimentando eles com leite, porque ele não podia dar um alimento mais consistente. E lá no próprio texto ele fala o porquê. Ele fala que era por causa da forma que aquela congregação falava. E estudando, Deus falou comigo que o desejo do coração de Deus para esse tempo é nos levar a uma maturidade ao ponto que Ele possa nos revelar, Ele possa nos alimentar com um alimento mais consistente. Ele é um tempo onde Deus está nos chamando para nós amadurecermos, para nós crescermos em Deus. E aí Paulo, ele falando isso, ele diz que não podia falar, ele não podia dar um alimento maior. E esse tempo, eu creio que é um tempo onde o Senhor quer nos abençoar e nos dar um alimento e nos revelar coisas muito maiores do que Ele já tem feito até aqui. E a questão maior é que, para que Ele possa fazer isso, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ter sabedoria. Porque o próprio Tiago, ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, do Pai das luzes, ao qual não há nenhuma sombra de variação. Então, eu acredito que nesse tempo Deus está com dádivas, com dons, com coisas maravilhosas para entregar e derramar na nossa vida. Mas para isso nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos amadurecer para que Ele possa nos dar. E isso é simples da gente entender, porque ninguém dá uma nota de R$100 para uma criança de 2 anos. Ninguém, se você chegar para uma criança e dar uma barra de ouro e uma barra de chocolate, ela vai escolher a barra de chocolate. Então nós precisamos amadurecer, porque aquilo que o Senhor tem para nos dar, para derramar sobre a nossa vida, para revelar em nós, para fazer em nós e através de nós, nós precisamos de maturidade. E a carta de Tiago, ela ajuda muito a nós termos um entendimento sobre isso. Então, no primeiro versículo, ele fala assim: caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres. E eu sublinhei aqui de lado, eu botei líderes. Porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então Tiago, ele começa falando sobre, eu acredito que era um dos problemas daquela época, de nós entendermos a responsabilidade que existe em sermos mestres, em sermos líderes, em estarmos aqui, nessa parte aqui, nesse local aqui, de ensinarmos, de falarmos a palavra, de ministrarmos. Existe uma responsabilidade. E eu acredito que naquela época havia muitas pessoas que queriam os privilégios que existem pela pessoa estar ensinando, pela pessoa ser mestre. E se a gente olhar lá para trás,
no tempo onde Tiago escreveu essa carta, existia muitos profetas, existia muitas pessoas que tinham muitos seguidores, pessoas que seguiam, que eram discípulos de outras, e trazendo para hoje, a gente vê que, se for olhar para a rede social, existe pessoas que têm vários seguidores, que seguem várias pessoas. Hoje tem líder, em tudo quanto é canto. E aqui Tiago está falando de que existe um privilégio, sim, mas existe uma responsabilidade para aquele que ensina. Uma responsabilidade muito grande. E Tiago está falando aqui que no nosso contexto aqui, de sermos mestres, de sermos pregadores da palavra, de sermos líderes, existe um rigor muito maior para nós. E ele começa falando sobre isso. Só que o interessante é que ele não limita essa verdade para os mestres, os líderes, mas ele continua dizendo, e ele fala assim, verso 2: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Então ele está falando da responsabilidade dos líderes, dos mestres, mas ele diz, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Isso é uma verdade. Todos nós, em alguma área, nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos. Tiago aqui está trazendo essa verdade para todos nós, para todas as pessoas. Então não é só quem é líder, não é só quem, porque afinal de contas, às vezes a pessoa não é líder de estar aqui pregando, não é mestre, mas é pai, então é líder, mas trabalha numa empresa e é líder, mas num contexto maior é líder pelo menos de si mesmo, ou deveria ser. Então ele está incluindo aqui todos nós. E por que a preocupação? Por que a preocupação de Tiago para a questão da língua, daquilo que se fala? O mestre, ele tinha como instrumento a sua língua. Quando a gente olha lá para Efésios 4, 11, fala que Deus ele chamou uns para pastores, outros para profeta, outros para mestres. E se você dá uma lida lá, você vai ver que todos esses que foram chamados têm a sua particularidade de ter que usar a língua, de ter que falar. Então Tiago está trazendo aqui uma atenção para nós em relação à responsabilidade daquilo que nós falamos, daquilo que sai da nossa boca. E aí ele continua, ele diz que nós, e aí depois ele inclui no versículo 2, todos nós, não só os mestres, os líderes, que nós receberemos um juízo maior. Isso tem que trazer temor para o nosso coração. E ele está mostrando aqui o poder da palavra. E eu acho legal, quando eu falei lá em Efésios 4, que ele diz que o mesmo Espírito deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, profetas. E ele fala qual o propósito. Propósito de aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, para a unidade da fé, para o conhecimento do Filho de Deus. E ele fala aqui algo interessante, a homem perfeito, que na verdade não existe ninguém perfeito, mas aqui ele está querendo dizer ao homem maduro, a uma maturidade. Então, e no finalzinho ele diz, para que chegue à medida da estatura de Cristo. Então eu acredito que é um tempo sim de Deus querer desejar a nossa maturidade, para que Ele possa nos dar aquilo que Ele tem para dar, para colocar na nossa vida. E aí ele continua, ele dá o exemplo do freio na boca de um cavalo. E aí ele está falando sobre a força que um cavalo tem. A gente sabe que antigamente os carros eram medidos a força pela quantidade de cavalos. Então está falando de força, de potência. Ele fala da força do cavalo
E é interessante porque está falando de controle. Então ele está usando um exemplo, falando da língua como um freio na boca de um animal que tem muita força, um animal forte. E ele está falando de controle. Então ele começa falando aqui um aspecto da língua, um aspecto voltado para a direção. Então imagine um cavalo sem o freio, com a força que ele tem, complicado para domar. Eu estava vendo um pouco alguns vídeos de domadores de cavalo e os caras sofrem, porque para domar o bicho é complicado. Mas entenderam que colocando um freio, o animal, com alguns ensinamentos ali, treinamento, o animal consegue ser domado. Então o Tiago está falando da nossa língua tendo um freio e falando do perigo de uma língua desenfreada, de uma língua que não tem freio, que não tem controle. E ele se utiliza também de um leme do navio, que está falando sobre destino, que está falando sobre, imagina um navio enorme, navio de carga, imagina um navio sem o leme, ele vai sair batendo, vai para tudo quanto é lado, vai ficar descontrolado, e aí o prejuízo que isso pode causar. Tiago aqui está dizendo que uma língua sem o leme que direciona a vida, que direciona a pessoa, se ela estiver sem controle, a pessoa fica sem destino. A pessoa fica sem controle. E usando essa língua, a pessoa usando a língua sem esse controle, sem esse leme, pode causar uma destruição ou pode causar um prejuízo muito gigantesco. Mas aqui, a gente olhando para um navio com alguns materiais, já é um prejuízo enorme. Mas imagine, porque ele está falando do mestre. O mestre falando algo que sem controle, e olha o prejuízo que ele pode levar para a vida das pessoas. Porque imagine um navio, ao invés de ser de materiais, um navio cheio de pessoas. E quando a gente olha hoje para as redes sociais, está cheio de mestres e guiando pessoas para tudo quanto é lugar e trazendo um prejuízo para a vida de muita gente. Mas ele se utiliza também de um aspecto destrutivo da língua. Ele fala de um fogo que queima um bosque. Ele fala do alcance de destruição de uma língua, de uma palavra. O alcance de destruição. Não precisa muita coisa não. A pessoa coloca alguma coisinha, ele está falando que a língua é como fogo, que incendeia um bosque. Basta uma palavra. Basta uma palavra maldita. Então aqui Tiago está se utilizando de alguns exemplos aqui para nos mostrar a importância do que ele está falando. A importância de utilizarmos a língua. E ele também fala sobre a língua, fala sobre um veneno mortífero que mata. Mas se a gente olhar aqui, uma língua descontrolada, ela causa isso tudo, mas uma língua controlada, quando ele fala uma língua como fogo, uma língua como fogo, se o fogo estiver controlado, ele não é bom? Ele não é bênção? É bênção. E até o veneno, porque você pega uma serpente e aí você consegue transformar aquele veneno dela em antídoto. Então o Tiago está falando dos perigos da língua. E nós precisamos entender que para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e quer derramar mais sobre nós, nós precisamos ter o controle daquilo que nós falamos. Só que Tiago ele também fala que a língua ela é indomável. A língua, ele diz que os animais, né, lá em Gênesis Deus falou para Adão, você pode dominar aí sobre tudo, sobre os animais, mas ele está dizendo que a língua ela é indomável. Ninguém consegue domar esse pequeno membro aqui, ó. Por isso que ele diz que é um pequeno membro, mas se gloria de muita coisa. E vocês sabem melhor do que eu. A gente pode ferir com a língua. Provérbios 21, 18, ou melhor, 18, 21,
diz que o poder da vida e da morte está na língua. E que a gente se alimenta do seu fruto, daquilo que a gente fala. Nós podemos matar uma pessoa, ou levar a morte para uma pessoa, ou levar vida para ela. Isso está no poder da língua, daquilo que nós falamos. Mas Tiago ele também fala de um aspecto espiritual. Ele diz que a língua é indomável, a língua é incoerente. Porque, irmãos, olha, é um negócio de doido, né? Às vezes a gente vem aqui, a gente dá glória, a gente prega a palavra, a gente canta. Mas se a gente não vigiar, quando sair ali no portão, a gente pode liberar uma palavra. Eu até brinco com a Fabiana, às vezes a gente está aqui na igreja, fala língua estranha. Quando sai ali do portão para fora, fala língua mais estranha ainda. Então ele está falando a língua incoerente. A língua, ela é bênção e maldição. Ela é uma fonte que sacia a sede, e ela também pode ser um fruto saboroso. Olha o que Tiago 12:36 fala, e aqui eu vou correr um pouco. Versículo 35: Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha que coisa. É por isso que a gente entende o que Tiago falou lá no capítulo 1, versículo 26. A gente entende o que ele falou. Ele diz que o homem que possui a verdadeira religião, mas ele não consegue controlar a sua língua, Tiago está dizendo que a religião dele é vã, a religião dele é inútil. Então olha só que coisa séria que Tiago está tratando aqui. Todas as áreas da nossa vida, ou seja, todas as áreas da vida humana são afetadas pela língua, pelo aquilo que nós falamos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de se manter no emprego, não é por causa do desemprego, mas é por causa da língua. Às vezes a pessoa começa a ver o casamento ir para o ralo, mas não é simplesmente porque o inimigo está furioso e está... Não, é por causa da língua dela. Então é algo sério que ele está tratando, mas eu costumo dizer que sempre quando tem algo sério para Deus tratar, é porque Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Então ela influencia todas as áreas da nossa vida: trabalho, relacionamento, casamento, finança, saúde, área espiritual. Tudo isso é influenciado pela nossa língua, pelo aquilo que nós falamos. Marcos capítulo 7, verso 20, diz assim: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus estava falando para aqueles mestres da lei, que achavam que o que contaminava era não lavar as mãos. Achava que o que contaminava não é aquilo que comia. Mas Jesus está falando, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. O que contamina é o que está aqui dentro. E a gente vê na sabedoria, porque Tiago é uma carta de sabedoria, nós vemos na sabedoria de Salomão, o que ele fala a respeito da língua. Provérbios 10, 19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quando se sabe controlar a língua, é prudente.
Provérbio 25:18. Assim como uma arma, olha, escuta isso, assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é perigo, é o perigo daquele que diz mentiras, que fala mentiras contra o seu próximo. Eu li errado, deixa eu voltar aqui. Assim como uma arma, uma espada e uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentira contra o seu próximo. Olha o que ele está falando: uma arma, uma espada e uma flecha. Ele está comparando a língua com isso. Nós temos uma arma na nossa boca. É como uma espada, é como uma flecha. E uma vez que você pega, não sei se você quando criança já brincou de arco e flecha, uma vez que você pega a flecha e você solta ela, não tem como mais ir atrás e buscar. É a mesma coisa a língua. Quando a gente libera uma palavra, se for uma palavra de morte, não tem como ir lá e trazer de volta. Então é sobre isso que o Tiago está falando. E a sabedoria de Provérbio está nos ensinando. O coração do justo, esse aqui eu gosto demais desse provérbio aqui. O coração do justo medita o que há que responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Olha só, ele está dizendo que o coração do justo, ele medita, ele pensa antes de responder. Ele não sai respondendo de qualquer maneira, ele sai falando, não. O coração do justo, ele pensa, ele para. Ele pensa primeiro, porque o justo, ele sabe a responsabilidade, ele sabe que ele tem uma arma, que ele tem uma flecha na mão, que ele tem uma espada na mão. Então ele pensa primeiro, antes de falar. Você já viu alguém, não precisa apontar para ninguém não, já viu alguém que fala sem parar? Que fala, que só Jesus? E é um perigo isso. Isso é um perigo. Porque é nessa empolgação que a gente pode falar uma palavra na hora errada, uma palavra maldita, uma palavra... Então, o justo, ele medita, ele pensa. Olha o Provérbio 16:23. O coração do sábio instrui a sua boca. O coração do sábio instrui a sua boca. O que ele vai dizer? Então a sabedoria de Provérbios está nos ensinando muitas coisas aqui interessantes, mas eu vou pular um pouquinho. Mas antes eu vou falar do 17:27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. É o que o Tiago fala. Tem um sábio entre vós. Então a nossa fé, irmãos, quando a gente olha para isso, e a gente vê que eu posso chegar aqui e falar, eu sou entendido, eu sou conhecido, eu sou beleza, muito legal. Só que eu falo pra caramba, falo pelos cotovelos, me meto de tudo que é coisa dos outros, saio falando, ninguém nem me perguntou, e eu já saio falando. Isso é totalmente contrário à sabedoria. E o 29:20, que também eu gosto muito dele, desse provérbio. Visto um homem precipitado nas suas palavras? É uma pergunta que ele está fazendo. Você tem visto uma pessoa que é precipitada no que fala? Aí o que ele continua dizendo? Mas mais se espera dele do que de um tolo. O sábio está dizendo assim, ó, você está vendo uma pessoa que é precipitada no falar? Espera aí, irmão, acho que eu li errado aqui. Espera aí, vamos voltar rapidinho. É isso mesmo. Viste um homem precipitado nas suas palavras, mais se espera de um tolo do que dele. Então o sábio está dizendo, você está vendo uma pessoa que é precipitada no falar, que fala demais, que é tagarela, que não pensa antes de falar? Você está vendo? Você conhece alguém assim? Se você conhece, você pode esperar mais de um tolo do que de uma pessoa assim. É forte isso, irmão. É porque é o Senhor, Ele quer falar conosco. Ele quer nos mostrar
a importância daquilo que a gente fala. Sabedoria para discernir a hora certa de falar ou ficar em silêncio. E foi falado aqui, domingo passado, das provações. Na hora que a gente está na prova, irmãos, é a hora que a gente mais tem que ficar quieto. A gente tem que falar menos. E aqui a gente vê o exemplo de Jesus lá em João, Evangelho de João 14:30. Olha o que Jesus diz. Ele fala para os discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem ele em mim. Jesus estava num momento difícil. Ele estava no momento dele começar, ele ir para a cruz. E ele fala para os discípulos: ó, já não falarei muito, vou falar menos, porque o príncipe desse mundo, ele já está vindo, ele nada tem em mim. Então Jesus, ele falou pouco. Marcos 15:3 e 5 diz assim: os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. O momento da prova, irmãos, é o momento de a gente ficar quieto. O momento da luta, o momento da dificuldade, está brigando com a esposa, ela está errada, como sempre, ou quer dizer, de vez em quando. E aí você está ali passando para ficar quieto, irmão. Fica quieto, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. O negócio é ficar quieto, deixar ela falar. Quando ela cansar de falar, continua quieto. Então Jesus nos ensina aqui que no momento da prova, no momento da luta, você está lá no emprego, você está aquele chefe chato, que está te perturbando, você dá aquela vontade, você faz igual Jesus. Ele nada respondia. Versículo 5: mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ele estava sendo acusado, ele estava sendo apontado, e ele nada respondia. E Pilatos, sabe o que Pilatos fez? Ficou maravilhado. Porque, irmão, geralmente é assim. Quando vem alguém que está te acusando justamente, que está fazendo, aprontando, e você não faz nada, não fala nada e fica na tua, quem está em volta fica maravilhado. E ainda diz assim: se fosse eu ia. Comigo eu não falo assim, não. O momento da prova é o momento de nós estarmos em silêncio. Agora, irmãos, eu vou pular aqui porque o tempo eu não sei, o tempo passa muito rápido. Não sei porque está contra mim esse tempo. As nossas palavras e a ira pode dar lugar ao diabo. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quando a gente está irado, tem que ficar quieto, não tem jeito. E o legal, que Paulo está falando aqui, logo em seguida ele fala para não se irar, e ele diz: não dê lugar ao diabo, porque a gente irado, com certeza vai falar o que não deve, e aí o inimigo ele se aproveita dessas palavras que a gente libera, e faz uma bagunça. Porque às vezes ele não tem lugar, não tem espaço. Ele está ali, em volta, rodeando, vendo e tal. E só esperando a gente vê que já está irado, já está. Quando a gente libera uma palavra, ele: opa, é nessa palavra que eu vou. E aí vira um inferno. Então, na ira, nós, boca calada, para não dar lugar ao diabo. Porque, irmãos, se o Espírito Santo estiver no controle, eu sou uma bênção. Mas se ele não tiver e o inimigo achar espaço, não, você vai ficar com raiva de mim. Porque nós só somos bênção quando estamos debaixo do poder do Espírito Santo. Aleluia. E eu vou pular aqui. Nossas palavras afetam, e isso aqui, eu vou tentar ficar só aqui, porque as nossas palavras afetam profundamente a unção de Deus na nossa vida. E esse aqui é isso aqui que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando. Porque, irmãos, a unção de Deus é o Espírito Santo. A unção, o poder de Deus
vem para nos capacitar para um propósito. Então ela nos capacita, a unção de Deus nos capacita. E o texto lá em Efésios 4, e se você prestar atenção, no versículo 30, está dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo. Você, quando está triste, você consegue produzir bastante? Você consegue fazer muito? Você consegue produzir? Você consegue... Triste, dá para fazer isso triste quando a gente está triste? Geralmente quando está triste, o que a gente faz? A gente fica meio para baixo, opera pouco. E aqui Paulo está falando: não entristeçais o Espírito Santo, no verso 30. Mas olha o que ele diz no verso 29. Porque às vezes a gente fica: o que eu faço para entristecer o Espírito Santo? Ou como seria entristecer o Espírito Santo? Aí você olha no versículo 29 de Efésios 4: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Aí no 30 ele fala: não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que nós falamos pode entristecer o Espírito Santo e pode afetar a unção de Deus na nossa vida. Então, irmãos, porque tipo assim, aí eu estou em casa, discuto com a Fabiana, falo um montão de besteira, falo um montão de coisa, aí depois acho que vou chegar aqui, aleluias, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, vou estar cheio de unção aqui. Não é assim que funciona. As nossas palavras podem afetar a nossa unção. De vez em quando tu vê o irmão assim meio murcho, não rolou muito. De repente é porque o irmão está falando uma bobagem. Isso é muito sério. Porque quem mais se favorece numa situação dessa é o inimigo. Porque Deus, Ele quer que nós estejamos cheios. Ele quer da nossa boca uma palavra de fogo. Ele quer te usar aqui de forma que venha a alcançar as vidas, atingir as pessoas, para que você cumpra o propósito, você esteja cheio do Espírito. Mas aí, se a gente não vigiar no que a gente fala, irmãos, e não é só falar, como eu falei aqui, digitar também. Não, estou quieto, não falei nada, mas vou lá e digitar também. Então, as nossas palavras podem afetar a nossa unção para ruim, para diminuir. Agora, tem uma boa notícia. Se parar aqui, a gente fica triste, né? Mas tem a boa notícia: as nossas palavras também podem aumentar a unção de Deus na nossa vida. Quando a gente olha, e voltando aqui, deixa eu falar sobre isso aqui, irmãos. Efésios 4, 29 é muito tremendo, porque ele mostra um filtro para você saber o que tem que falar ou não vai falar. Tem um filtro aqui, ele nos mostra o filtro. Ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou palavra que cause destruição. Aí ele fala: antes seja uma palavra útil para a edificação. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar antes de falar: vai edificar alguém? Vai edificar a pessoa? Se não vai edificar, irmão, fica quieto. Aí olha o segundo filtro. Aí ele continua: é útil para a edificação de acordo com a necessidade. Ou seja, é necessário mesmo você falar? É necessário mesmo você dar a sua opinião sobre o assunto? Então, o segundo filtro. Olha o terceiro filtro: a fim de que comunique graça aos que ouvem. Vai transmitir graça ao que tu vai falar? Se não vai, irmão, ele está mostrando o filtro daquilo que a gente pode falar ou não. Então, a unção, as nossas palavras podem aumentar a nossa unção. Efésios 5,18 diz assim, a gente conhece esse versículo, né, de cor: não vos embriagueis com o vinho que leva à destruição, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Não é isso? Ou seja, cheio do Espírito. Aí logo em seguida, olha aqui que ele fala no 19: falando. Aleluia.
Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Aí logo em seguida ele fala, falando. Então você quer ser cheio do Espírito? Você tem que tomar o que você fala. E ele diz, falando o quê? Então a gente viu que a gente não deve falar. Se você está numa situação que você vai falar, se você passou pelo filtro, viu que não é necessário, viu que não vai transmitir graça, viu que não vai edificar, então você não fala. Mas agora o que eu tenho que falar então para me encher do Espírito? Aí ele diz aqui, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, no verso 20, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então é isso que deve estar na nossa boca. Só que ele fala, Tiago ele diz que nenhuma pessoa consegue domar a língua. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei o que eu tenho que falar. Eu já sei o que eu não devo falar. Mas como que eu domino essa língua? O que eu faço para dominar? E dominar, irmãos, fala de domar, fala de fazer útil, passar a ser benéfico. Então, como eu faço isso? Quando eu me entrego ao Espírito Santo. Então, o que eu devo falar é a palavra. O que tem que sair da minha boca é a palavra. Aleluia. Josué 1:8. Olha o que está dizendo lá. Que o livro da Torá, da lei, ou seja, que a palavra de Deus não saia da vossa boca. É a palavra que tem que estar na nossa boca. É a palavra de Deus que tem que estar na nossa boca. Irmão, se a gente quer vencer sem a palavra é impossível. E olha que é interessante o que Josué está dizendo aqui. Ele está dizendo que o livro da Torá, da lei, a palavra de Deus, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite. Então o que tem que estar nos meus lábios, a minha boca tem que falar, é a palavra de Deus. Só que ele está dizendo aqui, medita dia e noite. E esse é que é o problema. Porque eu não leio a Bíblia, como é que a palavra de Deus vai estar na minha boca? Porque eu não busco a leitura, eu não busco conhecer o que Deus fala. Está com problema financeiro? O que Deus fala? O que isso aqui diz a respeito do problema financeiro? Está com problema na criação de filhos? O que ele fala? Está com problema no trabalho? O que a Bíblia fala? O que tem que estar na nossa boca é a palavra de Deus. Por isso que ele fala para Josué, não aparte da sua boca a palavra, porque a palavra tem poder, irmãos. Aleluia. Olha o que Deus fala em Isaías 55:11. Ele diz que a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo enviada. Palavra, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca, porque ela cumpre o propósito, ela não volta vazia. Quando você fala a palavra, ela age, ela opera, ela muda a circunstância. Olha aqui que Hebreus 14:12 diz, portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, irmão. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É isso que tem que estar na nossa boca. Nós só vencemos, irmãos, as demandas da nossa vida, as diversas lutas, provações, tribulações, dificuldades que a gente passa. Nós só vencemos no poder da palavra. E é ela que tem que estar nos nossos lábios. A palavra de Deus. Irmãos, é difícil, mas quando a gente olha lá para o Pentecostes, o que aconteceu ali? Atos, capítulo 1, versículo 8, está dizendo assim, contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então aqui ele está dizendo, é uma promessa, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, ou seja, aquele que capacita, aquele que unge, aquele que empodera. O poder de Deus vai descer sobre vocês. Com qual propósito? Para vocês serem testemunhas.
para vocês testemunharem sobre Cristo. Então ele diz que o Espírito Santo ia descer. Aí no capítulo 2, verso 3, está dizendo assim: então todos viram distribuídas mãos de fogo. Foi isso? Não, não foi. Pés de fogo? Não, também não. Braço de fogo, foi braço, né? Não, também não. Foram distribuídas línguas de fogo. Aleluias. Aleluia. E pousou uma sobre cada um deles. E no verso 4: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Aleluia. E começaram a falar, irmãos. E começaram a falar em línguas de fogo. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Espírito Santo, irmãos, Ele coloca uma brasa de fogo na tua língua. E aí a tua língua não vai ser fogo para destruir. A sua língua vai ser fogo para queimar e arder em chama, porque a palavra de Deus estará na tua boca. O poder de Deus estará na sua vida, através da palavra. Apaga para mim, por favor. Irmãos, a gente não tem noção do poder que existe na palavra. E o poder que existe em nós falarmos a palavra. Porque, se você parar para pensar, tudo foi criado por causa da palavra. Lá no Gênesis, Deus liberou uma palavra: e haja luz. Mas a gente não pode esquecer também que o pecado entrou no mundo por causa de uma palavra. Porque a serpente falou com Eva. Mas também não podemos esquecer que a nossa grande, poderosa redenção do Senhor também veio através de uma palavra. E Jesus, lá naquela cruz, Ele liberou uma palavra e disse: está consumado. O poder da palavra. O que uma palavra cheia de unção, cheia do poder de Deus não pode fazer. Aleluia. O que uma oração cheia de unção não pode fazer na vida de uma pessoa. Aleluia! Irmãos, essa unção, ela é cara. Quando o Provérbios, o sábio em Provérbios fala que a palavra é como maçãs de ouro, aleluias, em salva de prata. Está falando da preciosidade da palavra. O que um louvor cheio de unção não faz, irmão? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que estar na minha e na sua boca. É a palavra do Senhor. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, que a gente chegue numa maturidade de sermos responsáveis pelas nossas palavras. O que você tem falado, irmão? Eu vejo muita gente dizendo: eu quero ser missionário, eu quero ser isso, eu quero ser pastor, eu quero ser um montão de coisa, mas não tem maturidade. Vive falando besteira, falando dos outros, causando contenda. Mas Deus, Ele quer nos abençoar, irmãos. Por isso que Ele nos traz essa palavra, porque Ele quer que na minha e na sua boca não seja como um cavalo descontrolado sem freio, nem como um navio sem leme, e nem como um fogo que destrói um bosque, mas que na nossa palavra tenha um fogo, aleluia, mas o fogo do Espírito. E é por isso que ali Ele diz que sobre eles, aleluia, caíram línguas de fogo. O poder da palavra. Coloca a palavra na sua vida, na sua boca, para você ver se não tem resultado. Para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, a palavra dele tem que estar na minha boca. Não é o que
Deixa o Senhor encher a tua boca da palavra, meu irmão. Para você ministrar com unção, para você pregar com unção, para você cantar com unção, para você orar com unção do Espírito. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Fica de pé. Ele quer colocar fogo na nossa língua. Ele quer colocar fogo na nossa língua. Aleluias. 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 Eu não sei o que você tem falado esses dias, irmão. De repente você entrou aqui nessa noite e essa verdade da palavra falou contigo. E você deve ter falado, realmente eu tenho falado muita besteira. Realmente eu estou vivendo desse jeito por causa das minhas palavras. Eu estou com problema no casamento por causa das minhas palavras. Problema financeiro, problema de emprego por causa das minhas palavras. De repente você entrou aqui assim. Mas eu quero te falar uma coisa. Que eu creio que o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso hoje, nessa noite. A Bíblia fala sobre o profeta Isaías no capítulo 6. Que ele teve uma visão do Senhor. E eu vou ler, irmãos. Eu não vou nem falar, eu vou ler. Aleluias. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. Isso não é um jargão, não. Porque é a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que fala isso. Jesus falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então onde tem palavra, o Espírito está, irmão. Então fica ligado aí, ó. Isaías capítulo 6. Aleluias. 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 Verso 5. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios. Olha só o problema de Isaías: lábios impuros. Aleluia. E vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Verso 6. Imediatamente. Aleluia. De repente você entrou aqui sabendo que você realmente tem falado muita besteira. Como Isaías reconheceu o seu pecado na língua. Mas o texto diz que quando ele reconheceu, imediatamente, aleluia, 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 um dos serafins, eram anjos de fogo, aleluia, voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Ô meu irmão, tem uma brasa viva do Senhor hoje para tocar na minha e na sua língua. Aleluia.
eterno que clamava. Depois que o anjo tocou a boca de Isaías, o ouvido dele se desobstruiu e ele ouviu a voz do Eterno. Aleluias! É um tempo onde nós vamos ouvir a voz do Senhor de uma forma extraordinária. Ouvir a voz do Senhor dizendo: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? E aí Isaías, já com a boca curada, com a vida curada, cheio de fogo na língua, Isaías se levanta e diz: envia-me a mim, eis-me aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai te encher essa noite se você deixar. Tem serafins hoje aqui, com brasas de fogo. Santo Espírito, desce com teu fogo. Santo Espírito, desce com teu fogo. Desce com teu fogo sobre nós. Senhor, nessa noite, nós queremos, ó Pai, te pedir perdão pelos pecados da nossa língua, pelo aquilo que falamos e entristeceu o teu Espírito Santo, que enfraqueceu a unção na nossa vida. A unção que nos capacita a sermos testemunhas nesse tempo. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, e te pedimos que assim como foi feito na vida de Isaías, Senhor, toca os nossos